Olá, amigos ouvintes do grupo Reflexões para um Dia Feliz, pessoal lá do YouTube, do canal Wanda Barros. Estamos dando continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa que é a Conduta Espírita. E hoje nós vamos falar sobre a conduta espírita do médium. Quem nos traz essas informações é Valdo Vieira, através do espírito André Luiz. Que riqueza de conhecimento, que riqueza de informação Valdo Vieira traz para a gente em relação à conduta do médium dentro do espiritismo. E ele começa assim: esquivar-se à suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, conquanto graves e importantes como as de qualquer outra pessoa. O seareiro do Cristo é sempre servo, e servo do amor. No horário disponível entre as obrigações familiares e o trabalho que lhe garante a subsistência, venceu os imprevistos que lhes possam impedir o comparecimento às sessões, tais como visitas inesperadas, fenômenos climatéricos e outros motivos, sustentando a lealdade ao próprio dever. Sem euforia íntima, não há exercício mediúnico produtivo. Isso é o que mais acontece. Não precisa nem a gente trabalhar mediúnica. Basta a gente estar querendo ir para o centro espírita, estudar, assistir uma palestra, que acontece de tudo para a gente não ir. É chuva, é o ônibus que quebra, é o carro que dá prego, é a visita que chega inesperada, é uma dor de cabeça, é uma dor de barriga, ou seja, nossos irmãozinhos equivocados estão sempre tentando atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Mas a gente, como já tem conhecimento de que isso ocorre e não é difícil de acontecer, é rotineiro, a gente precisa, como ele fala aqui logo no primeiro parágrafo, né? Que a gente precisa estar a postos e realmente ultrapassar todas essas barreiras e fazer a nossa caminhada com a sustentação de lealdade ao próprio dever. Porque o médium é privilegiado. Tem gente que, é médium, a gente sofre tanto, é tanta coisa. É uma missão privilegiada a gente ter essa oportunidade de vir como médios para trabalhar. Outra conduta: preparar a própria alma em prece e meditação antes da atividade mediúnica, evitando, porém, concentrar-se mentalmente para semelhante mister durante as explanações doutrinárias, salvo quando lhe caibam tarefas especiais, concomitantes, a fim de que não se prive do ensinamento. A oração é luz na alma, refletindo a luz divina. Gente, para mim a oração eu digo que é soro na minha veia. Porque se eu não orar com os intempéries que eu tenho, que nós todos temos, estar nesse mundo de provas e expiações, a gente não orar, não conversar com Cristo, a gente não consegue seguir em frente. A gente não consegue. A oração é nosso limite. Continuando. Controlar as manifestações mediúnicas que veicula, reprimindo quando possível, respiração ofegante, gemidos, gritos e contorções, batimentos de mãos e pés ou quaisquer gestos violentos. Então, André Luiz pede para a gente controlar esses movimentos. O medianeiro será sempre o responsável direto pela mensagem que se faz portador. É uma responsabilidade tamanha
tamanha que nós não temos nem noção. Quando nós recebemos uma comunicação de um espírito que a gente precisa passar à frente. É de muita responsabilidade, o cuidado tem que ser grande. A gente precisa ter certeza daquela mensagem. Continuando. Silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. A espontaneidade é o selo de crédito em nossas comunicações com o reino do Espírito. Mesmo indiretamente, não retirar proveito material das produções que eu obtenha. Se eu tenho de graça esse dom da mediunidade de trabalhar, como é que eu vou vender? Não existe. Não existe. Mas, infelizmente, muitos de nós ainda fazem isso. Não há serviço santificante na mediunidade vinculada a interesses inferiores. Não há. Extinguir obstáculos, preocupações e impressões negativas que se relacionem com o intercâmbio mediúnico. Quais sejam a questão da consciência vigilante ou da inconsciência sonambúlica durante o transe, os temores inúteis e as suscetibilidades doentias, guiando-se pela fé raciocinada, pelo devotamento aos semelhantes. Eu vou repetir esse parágrafo, que ele é muito importante. Extinguir obstáculos, preocupações e impressões negativas que se relacionem com o intercâmbio mediúnico. Quais sejam a questão da consciência vigilante ou da inconsciência sonambúlica durante o transe, os temores inúteis e as suscetibilidades doentias, guiando-se pela fé raciocinada e pelo devotamento aos semelhantes. Precisamos, naquele momento do transe, ter certeza da nossa fé. Ter certeza que nós estamos sendo direcionados, guiados e orientados pelos nossos mentores espirituais. Quem se propõe a avançar no bem deve olvidar toda causa de perturbação. Ainda quando provenha de vínculos bem intencionados, recusar o tóxico da lisonja. No rastro do orgulho, segue a ruína. Nós temos até acho estranho quando acontece, eu particularmente não faço, não bato palma. Nós espíritas, nós não temos o direito de receber palmas e elogios, até porque o trabalho, nós somos só instrumentos, né? Então, como é que eu vou bater palma para a pessoa que está lá no púlpito fazendo uma leitura ou dando uma palestra? Ele ali é somente instrumento. O que a gente precisa é estar atento, ouvir o que está sendo dito, entender, perguntar se tiver dúvida e em silêncio. Porque além de nós, milhões de espíritos estão por lá, precisando ouvir. Então, nada de aplausos, eu particularmente não faço. E não gosto de também. Até porque eu não tenho por que ser aplaudida, ainda estou arrastando corrente. Ainda sou um grãozinho de areia no meio do oceano. Né? Continuando, para concluir, fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam a ambição, a ausência da autocrítica, a falta de perseverança no bem e a vaidade com que se julgam invulneráveis. O medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. Por isso que muita gente não gosta de trabalhar na mediúnica,
porque o compromisso, a responsabilidade e as dores são grandes. E aí eu falo como meu presidente do centro que eu frequento, quem disse que ia ser fácil, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Palavras de Paulo. E aí Paulo vai lá em Coríntios, capítulo 12, item 7, e ele narra que para evitar o orgulho pelas grandiosas revelações recebidas, Paulo recebeu um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. E os principais detalhes sobre esse capítulo é o espinho. A Bíblia não especifica o que era. O propósito, impedir Paulo de exaltar-se ou ficasse orgulhoso demais devido às visões celestiais. O contexto introduzia a resposta de Deus a Paulo. A minha graça te basta, indicando que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que lindo! Você sabe que eu tenho uma mediunidade bastante florada, mas eu ainda não me sinto preparada para dizer assim, eu vou para uma mediúnica. Apesar de que quando eu estou no centro espírita, que acontece uma manifestação, eu agradeço poder ajudar um irmão. Mas ainda não me sinto preparada para entrar numa mediúnica. Eu preciso estudar mais, eu preciso entender melhor, eu preciso estar mais contrita com Deus. Quando eu estiver pronto, eu tenho certeza que a espiritualidade me encaminha. E assim a gente encerra mais um encontro, mais um bate-papo, mais um estudo, né? A conduta espírita do médium. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. E aos nossos queridos ouvintes que são médios, que tiverem complementação para essa leitura, por favor, manda para a gente coloca no ar. Não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar. E eu quero mais uma vez agradecer a todos que me acompanham nesse trabalho para o Cristo, que é a divulgação dessas obras maravilhosas que chegam à minha mão. E eu tenho certeza absoluta que elas não caem na minha mão por acaso. Eu tenho certeza que meu mentor está sempre me orientando e me conduzindo. Eu espero que eu consiga atender a contento as necessidades. Fiquem todos com Deus, que Maria esteja com todos vocês. Até a próxima.